You in the middle. Quase todos os apóstolos foram mortos por mortes violentas. Apenas um dos apóstolos não teve uma morte violenta, que foi João, que ele morreu de velhice. Mas os outros apóstolos foram apedrejados, crucificados, esquartejados, eles tiveram mortes realmente violentas. E o fato deles ter aceitado continuar pregando a palavra de Jesus é um fato muito bom, porque isso prova que Jesus realmente ressuscitou. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, se os apóstolos não tivessem visto Jesus ressuscitado, os apóstolos não teriam coragem de continuar pregando o Evangelho de Deus. Eles não teriam coragem de se entregar à morte em nome de Jesus Cristo. Então, os apóstolos são a prova de que Jesus realmente ressuscitou, porque os apóstolos continuaram a pregação de Jesus. Até mesmo os próprios apóstolos sabiam que isso é errado. Tudo era feito no nome de Jesus e não no nome dos apóstolos. Tanto que 2 dos apóstolos reconheceram que não eram santos, não eram dignos de ser vistos como santos, como salvadores. Tanto que o apóstolo Pedro, no momento de sua morte, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele reconheceu que não era digno, que não tinha a santidade de Jesus. Outro que foi crucificado de cabeça para baixo, que reconheceu também que não merecia ser morto como o seu salvador, foi Bartolomeu, que hoje o pessoal chama de São Bartolomeu, e o outro que chamam de São Pedro. Eles reconheceram que não eram dignos de ser glorificados igual a Jesus, e pediram para ser crucificados de cabeça para baixo. Eu tenho certeza que nenhum desses apóstolos pediram para o povo fazer imagens e esculturas e glorificarem o nome deles, porque eles próprios sabiam que tudo era para a honra e para a glória do nome de Jesus, para que o nome de Jesus fosse conhecido e para que Deus fosse conhecido no mundo. Então, eu tenho certeza que muitos dos apóstolos sabiam que isso é errado, prestar culto a outro nome, a outras pessoas, porque Deus, em várias passagens da Bíblia, reflete as palavras sobre isso, que é errado essa forma de adoração. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Idolatria na Bíblia é muito citada como uma coisa muito ruim, como um pecado que a humanidade ia cair muito nesse pecado, né? Então, no meio social está sendo discutido muito esse negócio aí de idolatria, de imagens, e sobre os apóstolos. Esses homens foram homens muito corajosos e deixaram de viver a vida deles para viver a vida de Cristo. É importante citar aqui que antes de Jesus escolher os apóstolos eram pecadores, assim como eu, como você. Os apóstolos, eles eram pecadores. Um exemplo Paulo. Paulo ele era Saulo. O nome dele era Saulo. Ele era perseguidor de cristãos. Ele matava os cristãos. Então ele era um grande pecador. Quando Jesus o chamou, ele se tornou Paulo. E se arrependeu dos pecados e passou a ser Paulo. Não Saulo, o matador de cristãos. Então, todos os apóstolos antes eram pecadores. O único que sempre foi santo foi Jesus, que nasceu santo e morreu santo. Os outros pecaram assim como todos nós. Então, eles não são dignos de glória. Só Jesus é digno de glória. A palavra diz isso. O povo padece por falta de conhecimento, por falta de ler a Bíblia. E acabam glorificando, prestando culto, idolatrando pessoas que foram selecionadas por Jesus para falar sobre ele mesmo, não sobre os apóstolos. Então, prestar culto aos apóstolos é errado. Fazer imagem é errado. Idolatrar é errado. Carregar nas costas é errado. O mundo está perecendo por causa desse erro de idolatria. Estão esquecendo o verdadeiro Salvador e focando nos apóstolos que foram só selecionados por Salvador. Os apóstolos devem ser vistos como exemplo. Você deve seguir o exemplo dos apóstolos, mas não glorificar os apóstolos e exaltar os apóstolos e fazer imagens, prestar cultos, porque a palavra diz que somente a Deus prestar culto. Somente a Deus glorifique. E busque somente a Deus, busque somente a Jesus. Só existe os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe outro, além desses três, que pode te garantir a salvação. Antes de Jesus subir, ele disse que ele subiria, mas ele deixaria com a gente o Consolador. Ele não disse que ia subir para o céu e ia deixar as imagens para a gente,
imagem de barro pra gente, ia mandar lá do céu cair uma imagem de uma mulher pra gente começar a adorar. Ele disse que ia subir e do céu ele ia mandar o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo, aquele que habita no nosso meio, que habita no meio de nós. Ele que foi enviado por Jesus e não as imagens. Desde o início, Deus foca em tirar o povo da idolatria, e ele já sabia que isso ia acontecer. Por isso, ele deixou várias palavras falando sobre isso. Eu vou mostrar algumas palavras aí da Bíblia que reforçam um pouco o que eu falei. Jesus promete outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. E sobre os apóstolos, eles devem ser vistos como exemplo. E a gente jamais deve adorar os apóstolos. A adoração deve ser somente a Jesus e a Deus e ao Espírito Santo. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu. Estevão, discípulo de Cristo, foi o primeiro mártir. Ele foi um dos 7 diáconos em Jerusalém. Um homem cheio de fé e da sabedoria de Deus. Seu martírio foi ocasionado pela fidelidade com a qual pregou o Evangelho aos entregadores e assassinos de Cristo. Foram excitados eles a tal grau de fúria que o expulsaram para fora da cidade e o apedrejaram até matá-lo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O próximo mártir que encontramos no relato de Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, é Tiago, filho de Zebedeu. Ganhava vida como pescador, mas quando Cristo o chamou para ser seu discípulo, abandonou sua profissão, seu pai, seu barco e seguiu a Jesus. Por ordem de Herodes Agripa, foi preso e decapitado em Jerusalém em meados dos anos 42 e 44, tornando-se assim o primeiro dos apóstolos a receber aquele cálice que ele mesmo tinha dito ao Salvador que estava disposto a beber. Filipe era natural da cidade de Betsaida, na Galileia, cidade de André e Pedro, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, a quem trouxe seu amigo Natanael, dizendo que havia encontrado aquele de quem Moisés e os profetas haviam escrito, ou seja, a Jesus de Nazaré, o verdadeiro Messias. Historiadores afirmam que Filipe pregou na Frígia e foi apedrejado em Hierápolis. Tiago, chamado Menor, filho de Alfeu, evangelizou nas regiões da Palestina e no Egito. De acordo com escritos primitivos, foi martirizado com a idade de 99 anos no ano 62 da era cristã, espancado e apedrejado pelos judeus, os quais usaram de um cacetete para feri-lo no crânio com requintes de crueldade. Também chamado Filho da Consolação, Barnabé era levita, natural de Chipre, um homem cheio do Espírito Santo. Foi companheiro de Paulo em muitas viagens, vendeu seus bens e terras para ajudar os apóstolos na missão de pregar o Evangelho. Segundo a história nos conta, Barnabé foi torturado, arrastado com uma corda amarrada ao seu pescoço e depois queimado vivo. Evangelista Marcos. Foi ele quem, na companhia do apóstolo Pedro, escreveu o primeiro dos 4 evangelhos. Relatos contam que pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria ao ponto de ser despedaçado. Simão Pedro era pescador em Cafarnaum, onde morava com sua sogra. Seu irmão André o levou até Cristo. Logo depois foram chamados a deixarem suas redes para se tornarem pescadores de homens, e eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Em sua primeira pregação em Jerusalém,
após a descida do Espírito Santo, se converteram à fé quase 3.000 almas em um único dia. Em outra ocasião, foi preso junto com o apóstolo João. Foi açoitado e advertido a nunca mais falar no nome do Senhor Jesus. Mas ousadamente respondeu: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Entre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma por ordem de Nero. A história relata que ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque se considerava indigno de ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor. Saulo, depois nomeado Paulo, nasceu na cidade romana de Tarso. Era de descendência judaica, hebreu da tribo de Benjamim. Era um homem culto, discípulo de Gamaliel, fariseu e, sendo extremamente zeloso da lei do Monte Sinai, perseguiu furiosamente a Igreja de Cristo. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Paulo